Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no 442 Futebol. Flamengo hoje jogou bem, hein? Hoje o Flamengo jogou muito bem, muitíssimo bem, por sinal. Hoje um dos jogadores que eu sempre acho que peca muito nas finalizações, que é o Carrascal, foi muito bem. O Arrascaeta foi muito bem, o Bruno Henrique foi muito bem. O Bruno Henrique queimou a minha língua. Até poucos dias atrás eu falei que o Bruno Henrique estava meio que um jogador aposentado em atividade. Mas o Bruno Henrique tá me surpreendendo, tá jogando uma bola muito bacana. E vamos lá pro jogo. Flamengo e Santos sempre nos proporciona belos jogos, né? Sempre quando tem Flamengo e Santos, dificilmente não sai um jogaço. E hoje não foi diferente. Ali no começo do jogo, o Flamengo começou com uma pressão absurda em cima do Santos. Até que Léo Pereira abriu o placar, né? Mas não vou falar muito aqui sobre análise, pessoal. Quero falar um pouco sobre o tanto que o Flamengo jogou bem nessa partida. E assim, é esse Flamengo que a gente precisa também que continue no Brasileirão. É esse Flamengo com muita intensidade, com muita finalização, jogando para cima. E é esse Flamengo que a gente precisa também na final da Libertadores contra o Palmeiras. Esse jogo de hoje, mesmo com a ausência do Pedro, serviu muito para o Bruno Henrique mostrar serviço e para a gente acreditar também que mesmo na ausência do Pedro tem um jogador ali que faz muito, que vale muito a pena colocar no lugar do Pedro, que é o Bruno Henrique, e faz jus ao nome que tem na história do Flamengo. O Bruno Henrique hoje jogou muito bem, muito bem. E ele fez uma jogadaça ali no primeiro tempo, que o Arrascaeta quase marcou um gol. Aliás, o Arrascaeta chutou muito mal, né? Mas o Bruno Henrique fez uma jogadaça e o Arrascaeta jogou a bola para fora. E esse jogo era para estar saindo 4-0, 4-2. Na verdade era 4-2. Se não fosse o vacilo do Flamengo ali, o Flamengo dormiu ali no finalzinho do segundo tempo. E o Santos marcou ainda 2 gols, mas se o Arrascaeta tivesse marcado o pênalti, teria ficado pelo menos 4-2. Para mim seria 4-0, porque aqueles gols que o Santos fez ali no final foi muito chorado, viu? Mas enfim, Léo Pereira jogou muito bem, Eric Pulgar jogou muito bem. Para mim, hoje, quem não estava muito bem hoje era o De La Cruz. De La Cruz estava errando muito passe no primeiro tempo, muito passe mesmo. O Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas até que jogou bem, também gostei do jogo do Ayrton Lucas, apesar que eu acho que o Ayrton Lucas está um pouco abaixo dos demais laterais do Flamengo, o Vinha e também o Alexandro. E o Pulgar, pessoal, o Pulgar dá uma segurança muito grande, né? Ali no meio do campo. O Pulgar é um pitbull, o cara marca mesmo e dificilmente ele vai dar a viagem perdida. E eu gostei demais do time do Flamengo hoje. Pra mim, o Santos achou ali 2 gols no final, mas o Flamengo meio que amassou o Santos. Foi um belo jogo do Flamengo mesmo. Pra mim foi um belo jogo, tá? E é incrível como que esse Carrascal também tá se dando muito bem com a Arrascaeta ali na frente. O Samuel Lino voltou a jogar bem novamente. Que bom! Que bom que o Samuel Lino voltou a jogar bem. O Samuel Lino ele nunca foi esse jogador de muita definição de jogos, naquele cara que vai fazer muitos gols, mas ele dá muito volume ali na frente, e dá muitos passes bacanas também. Hoje mesmo o Samuel Lino deu vários passes ali pro Bruno Henrique e o Bruno Henrique quase marcou um gol ali com o passe do Samuel Lino. Eu gosto muito desse jogador ali na frente. E o Arrascaeta é o Arrascaeta de sempre, sempre jogando muita bola, sempre jogando muito bem, sempre dando os passes. Hoje mesmo, que passe que o Arrascaeta deu hoje, hein? Carrascal fez um belo gol, golaço do Carrascal. E aquele último gol também ali do Bruno Henrique, né? Foi um golaço. Eu achei um golaço, tá? Apesar que foi uma falha defensiva do Santos, mas o Bruno Henrique foi muito oportunista. E pra mim foi um belo gol do Bruno Henrique, tá? Um belo gol. E eu queria que o Flamengo jogasse dessa forma contra todos os times, indo pra cima com muita intensidade,
marcando muitos gols, tá? Porque mesmo na ausência do Pedro, Pedro que é o cara que mais marca gols aí nesse time como o Arrascaeta, mas tipo o Bruno Henrique agora que tá voltando a marcar gols, isso é muito importante para as definições de jogadas, porque o Flamengo sempre é aquele time que cria muitas jogadas, cria muitas chances de gols e não estava marcando muitos gols em alguns jogos, né? E isso leva o Flamengo a perder bastante ponto, porque veja bem, quando o time marca um gol ou fica com um gol de diferença, como foi por exemplo contra o São Paulo que estava 2-1, fica muito fácil do outro time empatar. E em campeonatos de pontos corridos, meu amigo, um golzinho de diferença quando o time empata, você já sabe, perde 2 pontos. E ali o Palmeiras, como o Palmeiras está ali na frente do Flamengo, o Palmeiras dificilmente perde. E é muito importante marcar muitos gols. É muito importante marcar muitos gols, justamente para não correr esse risco do outro time empatar ou até virar. Como eu acabei falando, contra o São Paulo, o Flamengo estava vencendo 2-1, o São Paulo foi e empatou. Se o Flamengo tivesse vencendo, por exemplo, de 3-0, como estava hoje contra o Santos, dificilmente o São Paulo empataria aquele jogo, né? Mas, olha só, um belo exemplo. Hoje, o Flamengo estava vencendo de 3-0 e o Santos ainda fez 2 gols. Veja o problema de você marcar poucos gols. E quase que se o Flamengo tivesse feito 2-0, o Santos teria empatado. Porque o Flamengo dificilmente está virando jogos. E o Palmeiras está fazendo muito isso, virando os jogos. Mesmo saindo atrás do placar, o Palmeiras está virando os jogos. E ao contrário do Flamengo, né? O Flamengo geralmente está vencendo aí por 1 gol ou 2 gols de diferença e o time vai lá e empata. Ou perde. E enfim, o campeonato para mim ainda está aberto, tá? Acho que o Flamengo tem chance ainda de ganhar esse Brasileirão. Mas para isso a gente tem que torcer que o Palmeiras tropece pelo menos 2 vezes aí. O que eu acho muito difícil também do Palmeiras tropeçar. Mas o Flamengo tem sim plenas condições de ganhar esse Brasileirão. Ainda é só não vacilar e torcer para o Palmeiras tropeçar pelo menos uma vez aí, ou se o Palmeiras perder um jogo e empatar outro e o Flamengo não perder mais, aí sim que não é também uma parada fácil, né? Aí sim a gente tem grande chance de ir disputar pau a pau até o final esse Brasileirão e no final pegar aquele caneco, levantar a taça, né? Enfim, o vídeo ficou meio confuso hoje, mas é isso aí. Gostei do jogo de hoje, como já falei, gostei bastante de como o Flamengo implementou o seu jogo hoje, implementou o que o Felipe Luiz pediu para os jogadores, que eu tenho certeza que o Felipe Luiz pediu intensidade e não desperdiçar as chances. E o Flamengo fez isso muito bem hoje. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. É Mengão. Vencemos. Valeu.